E aí, gente, boa noite, boa tarde ou bom dia para vocês aí, tudo bem com vocês? Aqui é a Joana Dark da Cadma, no Cadma e Amigos, só que hoje nós estamos fazendo algo revertido. Hoje nós trouxemos para vocês uma história para lá de bom, que hoje vai ser com Tom Podcast. Vai ser o testemunho dele, parte um. E eu, como Cadma, quero convidar vocês a ficar o fim dessa história toda para vocês verem como Deus é tremendo e bradou. Uma palavra que ele lançou há muito tempo atrás na minha vida e eu vivo ela até hoje. Mas tudo isso para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quem é Tico Mendes? Nosso irmão Wellington Ah, está conosco hoje. Hoje nós vamos saber tudo sobre essa história, esse testemunho maravilhoso que você tem, que tantas vidas, né? Você falando sobre esse testemunho tem crescido, tem edificado vidas, né? com Grande. certeza. E hoje nós vamos saber um pouco só, que é parte um, que essa história aqui é longa. Como é que você está, meu irmão? Você está bem? Melhor agora, né? Tá em boas companhias, né? Tá entre os amigos. É a bondade do rei. É a bondade do eterno, então, tranquilo. Do eterno. É isso aí. E hoje você é advogado, empreendedor, pastor, ganha almas para o reino, pai, esposo e muito mais. E assessor E assessor. do vereador Eliezer. Isso a gente não pode esquecer. Correto. É isso aí. Exatamente. Meu Deus! E hoje, galera, hoje ele vai estar contando essa história pra gente, o testemunho dele, né? Porque é um testemunho forte. Todos nós temos testemunho, mas tem aqueles que impactam a vida, né? E hoje nós estamos com ele aqui e quero convidar vocês a ficar até o final. Wellington, fique à vontade. A casa é sua, o podcast é seu. E a palavra é para você, amigo. Fala tudo, meu amor. Todo mundo quer saber desse testemunho seu, rapaz. Isso é Todo mundo. muito bom, né, amado? Saber que eu era um caso que tinha 99% para dar errado. Meu Deus. Sim. Já nasceu dentro da igreja, no berço ou não? Essa parte na igreja, meus pais acabou indo, né? Bem devagarinho, quando pequeno, né? Mas aí é a parte que eu lembro, né, que traz mais à tona, assim, é quando eu e minhas duas irmãs, né, meus pais já eram separados e cada um fica com uma tia e eu fiquei com a minha avó. Meu Com Deus. 12 anos, Nossa. 8 Já anos. tem uma dificuldade aí, né? Exatamente, já tem uma dificuldade E aí. você era o mais velho, do meio? Eu era o mais velho, Mais sou velho. o mais velho. A responsa, né, também É. de Responsabilidade grande, cuidar né? também, de uma Exatamente. certa forma, das suas irmãs, né? Isso, correto. Então, você vê que já começa aí, né? Então, naqueles momentos ali, meu pai, então, deixou cada um com uma tia, eu fiquei com a minha avó, as minhas irmãs ficou cada um com uma tia, e aí, então, depois, meu pai, ele ajunta a gente de novo, e aí é onde a gente vem morar no Parque São Bernardo, no alto e do industrial ainda. Alto, ele é bem alto, viu, irmão? É. É alto. É no ponto mais alto Da que torre tem. mais alta. No industrial. Exatamente. É lá. É lá. E lá então, aí já estava com uma idade aí já de 15 anos, mais ou menos, 12 para 15. E aí a gente já começou a trabalhar muito cedo para ajudar meu pai em casa, né? Então, a gente já aprendeu o que era a trabalhar, a pedir para olhar carro, né, no supermercado, pedir para ajudar a empacotar as Sim, mercadorias, né? sim. As meninas também faziam. Também, as minhas também estavam, a gente sempre andava junto. Isso é importante. A gente sempre andava juntos. Isso é importante. Está sempre a família, passa o que passar, mas tem que estar ali, né? Tá ali unido. É um ajudando o outro. Isso é muito bonito, né? E aí é bacana, porque Mas quantos anos você tinha? Não te cortando você. 15 anos. 15 anos já com essa 15 anos já. responsabilidade, né? De 15 anos. E aí a gente já vai olhar carro, já vai trazer recurso aí para ajudar meu pai em casa, né? Que a gente morava, eu e minhas duas irmãs e meu pai, nesse um cômodo, que era um cômodo grande e um banheiro, né? Na época eu me lembro que meu pai comprou lá 2 terrenos, além dessa casa. Um terreno ele vendeu para a gente comer e o outro ele fez negócio com meu tio, alguma coisa assim nesse sentido.
Mas naquela época ali é algo muito bacana, porque a gente já começou a ter uma noção de amizade com quem andar. Sim. Sim. Foi um outro ponto determinante também na minha vida. Eu comecei a andar com os amiguinhos começou a roubar bolacha do mercado. E querendo levar o Ayrton junto. Correto. Aí Eu olhei É assim, uma decisão agora, né? o Eterno falou, não vai dar certo. não vai dar filho. certo. Não, filhão. Aí eu falei assim, olha, gente, um abraço, tchau. Tchau. Bye, bye. Meu pai nunca me ensinou isso. Minha família nunca passou isso para mim. Então não é amizade para poder andar. Então eu creio que a minha vida também já teve um trabalhar muito grande aí, né? A medida Sim, de com andar com certeza. pessoas, né? Logo cedo já Logo definir o que é bom, o que não é. Exatamente. Né? Pensando assim muito para sua família, para sua vida, porque já não estava sendo fácil. Correto. Seguir esse caminho, o fim de todo o caminho desse não é legal. Não é legal. Então, Isso foi mesmo. muito legal você, muito novo, muito cedo, você ter essa percepção. Que hoje os jovens precisam disso. Precisa. Precisa disso. Porque se o teu Tem pai, que ter tua essa mãe, prudência. né? Um pai que às vezes fica o dia inteiro trabalhando, não tem tempo de ir na escola. A mãe, hoje em dia, vai para uma faxina, vai fazer algo, não tem tempo de estar vendo onde está o filho em toda hora. Agora cabe também o jovem ter essa percepção. Isso é Correto. muito bom. E o ensino dos pais, né? Ensino dos pais. O Exatamente. ensino dos pais, que É o ali ensino em dos casa pais. já vem o ensino, né? É, Não é verdade? isso. Mas aí, logo em diante, aí você cresceu, aí saiu Aí dessa fomos amizade. sair dessa amizade e comecei a trabalhar num lava rápido. Sempre esse é o primeiro emprego nosso, que isso, hein? Sempre é Vontade do lavar rei. rápido, é bom? Sempre lava rápido. Vontade do rei. Vontade do rei, né? Aprender. Aí lá nesse Lava Rápido eu trabalhei durante 3 meses. Eu lembro que eu saía do Alto do Industrial, ia a pé até o Paço e do Paço pegava o ônibus até o trabalho, isso todo dia. Gente, é longe, viu? Quem está nos assistindo, que vai nos assistir, é longe. Dá uma caminhada, o quê? De 1 hora. Brincando. Uns 40 Ah, do minutos, Alto né? Industrial, lá no Paço Municipal, meu amigo. Dá uns 40 É, minutos. apesar quando é Porque a gente anda rápido. moleque, né? Tá, vai. Época, né? Porque se a gente for fazer isso aí hoje é 1 hora e meia, Isso. né? Olha a Mas nem a caminhada. pé, não ia de bike nem nada, ia a pé mesmo. Não tinha Não bicicleta. tinha. Não tinha bicicleta. Oh, meu Deus. Bicicleta eu fui comprar É luxo, depois. né? Na época é luxo. É luxo na época, Nossa. é luxo. Aí depois do Lava Rápido, trabalhando no Lava Rápido, lá eu trabalhei mais ou menos trabalhei 3, 4 meses, e de lá fui trabalhar no outro Lava Rápido melhor, que já registrava, que já tinha alguns benefícios melhores. Já tinha uma Olha, qualidade muito melhor. certinho. Exatamente. Então eu migrei desse, agradeci esse, eu estou indo para um outro trabalho. Então fui lá, fui contratado e continuei trabalhando lá. Esse Lava Rápido, ele ficava localizado ali em Santo André, né? E aí, então, a gente começou a trabalhar lá nesse Lava Rápido. Trabalhei lá por volta de 3 anos. Lá, 3 anos. 3 anos. Exato. Aprendi a fazer todas as funções, né, do Lava Rápido. Tanto lavagem interna, polir, cristalizar. Aprendi a fazer Já tudo. sabia tudo que o cliente queria. Correto. E aí, Meu Deus, sim. Né? um dono de uma empresa de ônibus ia lavar os seus carros lá. E falava assim, olha, Wellington, tem alguns pertences no banco de trás. Precisa retirar? Falei, não, como sou eu que vou limpar, pode ficar tranquilo. Boa. Isso várias vezes. E aí, um belo dia, ele me chama de canto e falou, Wellington, você não quer trabalhar na minha empresa? Olha aí. Lavar meus carros, meus ônibus lá na minha empresa? Meu Deus. Falei, Tremendo, meu A Deus. oportunidade chegou na hora certa. exatamente. Cairós de Deus. Eu falei, amém, vamos sim, por que não? Como nós conhecemos você pegou a oportunidade. Abraço. Exatamente. Abraçou. E aí, lembrando, vale lembrar, né, que no Lava Rápido e com esse convite para ir, eu esqueci de falar que a gente só tinha uma peça de roupa, né? A gente não conta essa parte, né? Passou por cima dessa parte. Pula, né? Pula. Uma peça de roupa, Meu Deus. comer ali farinha com açúcar, né? E Farinha com água, açúcar, isso aí. para passar fome do almoço, né? Sim, rapaz. Porque a janta é luxo, né? Então, ao menos o É almoço, luxo, é luxo. É entende? luxo. Naquela época. É luxo. Então, quando a gente está nessa parte de
ser convidado para ir trabalhar na empresa de ônibus, note como eu fiquei 3 anos no Lava Rápido. Eu trabalhando no Lava Rápido, eu comprei meu primeiro terno azul marinho. Que benção. Azul? Marinho, Não, ele não esquece da cor. né? Não, A gente não consegue. não tem. Como tem que ser? A gente Um não amigo da consegue gente, sentir disso, quando cara. ele foi para a igreja, o primeiro terno que ele comprou foi um laranja. Então eu tô melhor. Não, mas é benção, é É benção. as coisas que a gente não esquece. Não tem Não como esquece. É marcante. Sabe por quê? Que você conseguiu na dificuldade. Foi. Não foi Eu dado. parcelei o terno em várias vezes. A gente já se sentiu todo chique, né? Nossa, É. sim. Esse terno pregou nas igrejas de São Bernardo inteiro. Meu Rodou Deus. a ABC inteiro pregava. Caramba. E eu conto essa parte porque quando eu vou para entrevista na empresa de ônibus, com que roupa que eu vou? O terno. Terno azul. Com terno azul. É o- Eu sempre aprendi a dar o melhor que eu tinha. Eu só tinha uma peça de roupa. Agora eu tenho um terno. Falei, meu, eu vou para entrevista de ajudante geral de terno. De terninho, tá certo. Pega essa senha, né? Opa. Sempre Cheguei. apresenta o de melhor. Sempre é o melhor. Sempre é o Cheguei. melhor. Tinha uma placa escrito lá no alto. Não há vagas. Eu dei risada na placa e falei, Deus, vai abrir o mar vermelho de novo aqui. Aleluia! É tremendo. Isso é fé. Acredita? Isso é fé. Acredito, eu creio, eu creio. Cheguei lá na portaria, depois que falei com a placa, mandei mensagem para Deus. O porteiro achou que eu era alguém. Ô, senhor. Importantíssimo. Nossa, o marido está branca por baixo. Hã? Tudo chique. Todo chique. Vamos preencher uma vaga que há de surgir. No escritório, né? Né? Opa. No escritório, de terno. Aí Importante. o porteiro falou, olha, sim, o senhor tem horário marcado com o dono lá da empresa? Eu falei, sim. Pois é, aquele prédio ali, naquela porta, pode ele já estar te esperando, né? Eita. Tudo bem. Quando eu chego lá, o dono da empresa fala, bom dia, Wellington, mas você sabe que a vaga é para ajudante geral, né? Viu o terno? Deixa eu colocar no lugarzinho dele por enquanto. Eu não sei acertar, é ajudante geral, viu? Eu falei, não, eu sei, é que é o que eu tenho, né? Tô meio empolgado. Tô empolgado com esse terno aqui. Né? Eu vi que, quem sabe, né? Já rola aqui dentro do escritório e tal. Rapaz, e aí é tremendo. Não, mas deixa eu te falar, você já estava falando no futuro. A nossa Foi fala um- tem poder. Poder. É isso que eu ia estar falando com vocês, esse comentário. Às vezes o que a gente fala e o que a gente faz, ele tem um poder tão tremendo que a gente não tem noção. Não tem noção. Os que estão ao redor pensam que é louco, É. doido. Sim. Não, deixa eu falar para ele já baixar a bola um pouquinho, mas não é. A situação que Deus ele colocou para nossa vida, o propósito nessa terra, já estava se cumprindo a parte dali, Correto. né? É um advogado que Tremendo, estava surgindo ali dentro. E o cara Exatamente. veio de paletózinho para falar, Aqui. sou filho do rei. É. E aí, então, a gente entra, começa a trabalhar, a gente passa pela entrevista, né? Ele contrata a gente começa a trabalhar lá na empresa como ajudante geral. Então, aí eu já estou na faixa aí de uns 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então, trabalhando na empresa de ônibus, né? E aí, lá trabalhando na empresa de ônibus, a gente era muito humilhado com um boleiro que lá trabalhava na empresa. Né? Ele disse que ele, não sei se pegou eu para Cristo ou o Eterno deixando de ser provado lá, né? Sempre tem um, né? Sempre, amado. Então, eu estava muito contente pela oportunidade que Deus abriu. E, porém, eu saía chorando dali, porque em casa eu não podia chorar. E no caminho até em casa eu chorava e ninguém via, né? Ninguém via. Exatamente. É onde chora e a mãe não vê. Não, não é Exatamente. fácil, né? Mas, Não ne- é fácil. mas nessa época você ainda estava como ajudante geral. Ajudante geral. Ajudante geral. Exatamente. Então, como ajudante geral, eu também ajudava o moleiro a pegar aqueles fechos de mola. Sim. Ajudante geral, e eu rodava, ajudava todas Sim. as funções. Ajudante geral. É, geral. Ajudante geral. Então, além de lavar o ônibus, os carros, eu não ficava parado. Eu ajudava as funções que precisavam. Sim. Entende? Porque eu queria aprender algo novo. Lógico. Né? E aí, dentro desse interim, aprove a Deus levar meu pai. Meu Deus. Sim.
Então então morava eu, meu pai e minhas duas irmãs, que são mais novas do que eu. E aí morando em casa, aprove a Deus recolher meu pai. Então meu pai com 46 anos, Deus o chama e 42 anos? 46. 46? E Novo, aí, hein? novo. E aí eu perco o chão, né? Porque Não, ninguém espera, né? Não, não São sei. 18. Não dá, né? 18 Porque era anos. algo que já Exatamente. estava difícil, você estava com uma expectativa de dar uma melhorada, Melhorada. todo mundo trabalhando até ali, vamos dizer, pelo menos ganhando um pão de cada dia, daqui a pouco a estrutura da casa desaba. Correto. E mais uma responsabilidade em Mais cima. uma responsabilidade. Responsabilidade. E eu ficava muito contente de poder ajudar meu pai. Então, com o salário que eu ganhava, eu pagava conta de luz, conta de água, ajudava a fazer a despesa para casa, né? Sim. Então, eu sempre investi em casa, no meu pai, sempre tentei honrar da melhor maneira possível, né? Os meus pais. E aí, quando eu perco meu pai, a estrutura realmente Desaba. desaba. Sim. Né? A gente meio que perdeu o chão, perdeu, sabe? Mas aí eu já namorava a minha esposa hoje na época, e na época, para ajudar, eu tinha acabado também de passar no relacionamento a seguinte questão. Eu comecei a namorar uma menina e a mãe da menina falou assim: Olha, filha, você é muito bonita para o Wellington. Olha O aí, Wellington é rapaz. pobre, não tem carro novo, não tem empresa, e você é muito linda para ele. E eu já era meio ousado nessa época, Sim, né? sim. Então eu falei assim, que eu não quero nem saber o que essa mãe falou. Eu quero saber o que você acha disso. O que você acha disso? Sim. Ela não disse nada, eu falei. Então já Pronto. entendi. Nossa, Você tá terminando ou não? Já tinha perdido. Rapaz, ajudante geral, andando a pé. Andando a pé. Aí vem a sogra dar um comentário. mas foi bom. Foi bom. Cooperou pro bem. Cooperou? Ele foi Cooperou. Ajudou? Não Ajudou. deu pra você desanimar, não? Cooperou. Não, naquele momento ali eu sempre fui muito otimista. Sim. Sempre acreditei no melhor. Eu sempre acreditei que Deus pode dar o melhor pra gente. Não deu certo aqui porque Deus sabe Tem algo que melhor. não era para mim Exatamente. aqui, que eu poderia Isso. dar mal lá no futuro. Gente, e exatamente que coisa, porque talvez foi ali que você conheceu a pessoa que talvez você escolheria para o resto da sua vida. Correto. Qual seria a capacidade de uma mulher ser companheira? Se Zero. você precisasse. Correto. Então, Porque o Wesley não ia ser não ia ser bom. Isso mesmo. Então a gente sim, nesse período, né? Aí depois a gente se encontra nesse cenário, mas quando eu perco meu pai, eu já namorava minha esposa hoje já há alguns meses. E aí a minha sogra deu um suporte de oração, não, fica Sim. firme e tal. E aí então, quando eu chego do trabalho, então eu não podia sair do trabalho diante das humilhações que eu passava, porque era de lá que eu trazia o pão para casa. Uhum. Então, quando eu chego em casa do trabalho, eu chego em casa, não tinha sala. Então, eu chegava em casa, passava pelo corredor, o banheiro já estava na cozinha, né? Quando eu cheguei em casa e vi que as minhas irmãs não estavam, eu fiz uma oração a Deus ali. Então, eu orei a Deus, não sei precisar, não lembro o tempo. Eu só lembro de uma frase que eu orei a Deus. Então, a frase que eu falei com Deus é: Deus, já que o Senhor levou meu pai, de hoje em diante, o Senhor vai ser o meu pai. Meu Deus, tremendo, forte. Confiança, né? Confiança. Não foi apenas uma palavra de boca para fora que sabe que Deus é o nosso Pai. Pai de todos, Pai da criação. Você determinou que ele seja exatamente o teu pai atual e pelo resto da vida. Correto. Já que o Senhor levou meu pai, que o Senhor seja o meu pai. Correto. Eu declarei isso. Então eu tinha que cuidar agora. Deus levou meu pai, eu tenho que cuidar de duas irmãs mais novas do que eu. Que grávidas. Não é fácil. Que não é fácil. E grávidas. Grávidas. Então não é. É 5. Sim. 5. Grávidas ambas. Jesus. Sim. Pode tomar água. Não. Vamos beber uma água. E aí, então, é tão maravilhoso que o meu testemunho é até essa oração. E depois dessa oração é outra história.
Quer ver só? Depois da oração aconteceu todo um trabalhar na empresa. Lá então eu comecei a ajudar todas as funções, e uma das funções que era pintura, o pintor tinha ido embora mais cedo e precisava pintar uma chapa de um ônibus, uma lateral. Falei com o encarregado, falei, se precisar, eu ajudei ele algumas vezes. Pode ser que eu Consiga. Consiga exercer. Consiga fazer. Ele falou, sério? Eu falei, sim, eu consigo. Fui lá, preparei, passei, né, os que tem que passar os produtos, lixar, enfim, e apliquei a tinta ficou, glória a Deus, Perfeita. perfeita, bondade do rei. Quando Deus está na frente, na direção. Tudo certo. Exatamente. E daí, então, eu passei a ser ajudante, auxiliar de pintura. Ai. E auxiliar de pintura eu fui fazer cursos, né, na BASF, fui fazer cursos de pintura, tal. O detalhe disso tudo, Elton, irmão Elton, é que o que eu vejo e que eu acho que isso serve para muitas pessoas hoje em dia é a sua capacidade de você sempre estar ativo. E sempre, Você nunca sempre se está pronto, né? conforma de estar assim, não, Deus tem isso aqui para mim e se incomodou. Acabou. Não dá. Não. É. Né? Você sempre está ali motivado para você estar sempre fazendo algo para ficar mais atualizado, melhorar o que está ao seu redor. Isso é Correto. muito bacana. Isso é muito bacana. E aí, então, depois, já na parte de pintura, a gente aprendeu a funilaria também. Então, os ônibus batiam, a gente consertava, Pronto. né? Com fibra, massa, lixar, pintar, trocar vidro. Aprendi a fazer Trocar também. vidro também. Também, sim. Aí, então, nesse desenrolar, a gente foi evoluindo. Chegamos também a fazer algumas horas extras como cobrador de ônibus também. Meu Deus Sim. do céu. Deus já começou a falar assim. Detalhe, a oração que ele fez, Tremendo, hein? Tremendo. o Senhor levou meu pai. Agora o Senhor, eu convido o Senhor para ser o meu pai. Então, a partir daquela oração, ele começou a viver como filho do rei. Correto. Literalmente. 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 Daqui a pouco nós cantamos o quarto nome, ele é o rei. Literalmente. Literalmente. E aí, então, veja, a gente fazendo hora extra como cobrador e já tirando a carta, pensando em passar para motorista. Já teve uma visão? Entende? Então, parcelamos a carta, tiramos a CNH, o encarregado nos chama, tem uma vaga de motorista, mas não vai dar para você. Eu falei, me conte por que que não vai dar para mim. Tem que passar, porque não dá, Por né? que que não dá para mim? É. Ele falou, mas você não vai para a igreja? Eu falei, vou. Então, a vaga que eu tenho é à noite, Meu Deus, o primeiro desafio de cara. de carro. Primeiro desafio grande, né? Não, tipo assim, já enfrentando, e aí, você é E aí, crente? você é crente? E aí? Sim, sim. Eu falei, eu aceito. Meu pensamento foi, Deus vai sentir saudade de mim para pregar, porque eu prego desde pequenininho. Sim. Deus vai sentir saudade de mim pregando e ele vai mover aqui montanha, vai me passar para de manhã. Não é comigo, é com Deus isso. Nossa, Tem nada a ver comigo isso aí. isso que é fé. As oportunidades estão vindo porque Deus está permitindo também. Então, O salário ia multiplicar, acho que umas 5 vezes, 6 vezes, né? Por aí. Então eu falei, aceito. Por isso que eu falo com as pessoas. Às vezes alguém vem pedir conselho para mim, irmão. Eu fico pastoreando a igreja ou eu vou trabalhar para cuidar da minha família? Eu falei, mas você trabalhar, cuidar da sua família. Sim. sim. Porque se a Porque- gente não cuidar da família, E outra, o coração que está em Deus, ele não vai se corromper. Você pode estar trabalhando à noite, mas você pode ir para a igreja de manhã. Ou correto. um monte até de manhã. Eu já vi Correto. irmãos trabalhando à noite, e como não tinha tempo de ir para o culto, eles tinham seus afazeres. Uns sobem no monte, uns põe um quartinho na sua casa, faz a Perfeito. oração, e não se corrompe. Sim. Não é porque você está trabalhando que você vai agora, a partir de hoje, não quero mais ser mais crente. É o ao Não. contrário, né? É o contrário. É. Ao contrário. E aí foi tão bacana, porque nesse interim, até chegar a motorista de ônibus e aceitar a vaga à noite, eu já estava namorando com a minha esposa, que graças a Deus aceitou namorar comigo. Aceitou? Eu não, depois Deu certo? da onda rica lá, né?
Da rica, né? Não era rica, mas queria casar com rico. Aí a gente já estava namorando e andava a pé, né? Andava de ônibus. Aí depois eu comprei um Fusca, tio. Esse Fusca. Não, agora eu quero fazer uma pergunta. Aonde você comprou esse Fusca? Olha, aonde eu comprei um Fusca é algo muito interessante. Eu também não sabia onde comprar. Então, meu cunhado, ele mexia com rolo. Tem um negócio lá em São Mateus que eles falam que é a feira do rolo. Sério? Eu levei uma caixa de som, um relógio que eu tinha ganhado do dono da empresa que eu trabalhava. Ele não ouça isso. Ou pode ouvir, faz Quanta parte. Esporte. Não, pode deixar. E aí, veja só. E alguns trocados. Comprei um Fusca, mano. Amarelo. Gente, detalhe. Enferrujado. É a câmera aqui. Não. Gente, detalhes. Naquela época era difícil comprar um Fusca. Sim. Falar assim, igual ele tá falando, é fácil. Hoje, mas naquela época era difícil ter um Fusca. Mas na época, veja, os jovens da igreja já tinha Palio e tinha Gol. E você? O Fusca. E eu com Fusca. Aí eu cheguei Não. na casa da Não, peraí. Aí quando você chegou com uma caixa de som lá na feira do rolo, Sim, e esse relógio, sim. quem foi esse homem Organizado, né? que te deu esse Fusca? Boa pergunta. Como que eu vou lembrar dele? Não lembro. Não lembro. Porque como que trocou, né? Uma caixa de som e um relógio? Bom, Gente, já, relógio. já é o primeiro milagre. Nós estamos falando do Fusca, mas já é o milagre. Sim. Fusquinha todo enferrujado, a coisa mais linda. Não, aquele Fusca era tremendo, gente. Não, e o bacana de tudo, gente, que no meu testemunho, eu conto e tem gente que conhece o meu testemunho só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Agora, nessa parte a pé e do Fusca, são testemunhas oculares aqui. Com certeza, eu não esqueço do A gente Fusca. acompanhou. Quando o Fusca subia a rua, Gente, o Breno, mãe, o Hélio tá subindo. o Hélio tá subindo. É verdade. Quando eu olhava, era o Hélio. É o Hélio. Incrível que nós sabíamos até o horário que ele chegava. Do Fusca. Irmãos, não é que a gente estava de olho nele, não, viu? A hora que ele chega e tudo não. Mas porque era nítido. Era nítido. Passava ali em frente à casa da gente. Isso E mesmo. lavava o Fusca. Sim. Conte pra mim, como é que você sentia lavando aquele Fusca? Veja, eu trabalhei no Lava Rápido, né? Então, como eu trabalhei no Lava Rápido, a coisa que a gente mais quer na vida é lavar o nosso. Só o carro, gente. E eu tenho um carro todo enferrujado. Meu, eu sempre lavei ele. Eu vi você lavando esse carro. E Passava pretinho nos pneus ainda. É isso aí. ficava tão bonitinho. Gente, aqui é testemunha viva dele. Ele secava o carro todo. Ia passar para comprar o pão no finalzinho da tarde, Sim. ficava olhando. De vez em quando tá para conversar com Sim, ele. é. Ia lá estregando o Fusca. E eu, na minha mente, Não pensando. tinha garagem, né? Não tinha Não tinha garagem. garagem. Então, você lavava, secava, e passava alugava um às textinho. vezes, Tipo, se chovia, Não, chovia não. Daqui a meia hora tá sujo de novo. não. Era engraçado. Não tava. O pozão tava Ó. sujo de novo. Só que ele estregava o carro com um carinho tão grande. E eu ficava pensando, viu? Meu Deus. Não sei porque ele tá lavando o Fusca. Animado, né? Como ele tá animado? Lavando esse e ele pegava o balde, Isso mesmo. estregava. Olha, eu não esqueço essa cena. Com o baldinho. Mas sabe o que é também? Tipo, Eu passava o peitinho bem devagarinho naqueles pneus. Eu ficava olhando, de vez que eu parava, ficava conversando com ele. Ele rodeava e ia lá e fazia. Limpava os beirão do Fusca. Mas todo enferrujado do Fusca. Então, Eu ficava pensando, mas pra quê? mas sabe o que é, tipo, Mendes? Isso aí tem uma lição. A lição de moral é tudo quanto que o Senhor te der, você tem que aproveitar, você tem que cuidar, você tem que zelar. Hoje em dia, o que a gente mais vê, que a pessoa ora, Senhor, me dá uma casa, a pessoa dá uma casa, mas muitas das vezes, ou ela fica dentro de casa só limpando ela, Correto. ou não liga. As bênçãos de Deus as pessoas recebem, tipo,
de mão beijada. E, Abandona, né? abandona. É. E o cuidado que você teve com aquele Fusca reflete na sua vida. Mas tem uma palavra da Bíblia, diz, seja fiel no pouco, no muito. Eu ia falar isso mesmo. Não é? Então é cuidar do pouco.